Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Marta do canal Plantinhas Marta e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês três plantas que tem aquela proteção que eu falei em vídeos anteriores, que eu vou colocar aí depois o link, tá? Que é a proteção. No caso dessas plantas aqui, são dois calanque, né? Esse aqui é o calanque orelha de gato, e depois nos cards eu vou colocar o nome científico dele certinho, tá? Vou apresentar para vocês primeiro. Essa aqui é um calanque berrairensis, que é um outro tipo de calanque. Ele já tem as folhas maior, mais suculenta, tá? E ela cresce formando uma arvoretinha também. A terceira planta é a chamada patinha de urso, que é essa daqui, tá? Então hoje eu quero mostrar para vocês essas plantas devido ao quê? Devido ao sistema que elas têm de proteção, que são os pelos, tá? Esse aqui, ele tem um formato, que é o orelha de gato, ele tem um formato, conforme o nome popular diz, de uma orelha de gato. Tem esses pelinhos que, se a gente passa a mão, os dedos assim, delicadamente, a gente vai sentir a textura desses pelos. Ela tem o formato comprido da orelha do gato, com a pontinha fina, e nas bordas da folha tem essa coloração amarronzada, formando pequenos pontos, tá? É uma planta de fácil cultivo, que ela assim, eu nunca tive problema com o cultivo dela aqui. É o mesmo substrato das suculentas, que é um substrato aerado, bem drenado no fundo do vaso, tá? E eu já falei para vocês em um vídeo anterior que essa drenagem eu faço através dos pedaços de isopor picado, tá? Que são aqueles isopores que vêm em embalagens de eletroeletrônico que a gente compra. Então, ao invés de jogar fora, desprezar na natureza, eu reaproveito com a drenagem das plantas, tá? Que se torna mais barato e mais leve também para locomover vasos de um lugar para outro. Que dependendo do vaso, se for pedra, a gente que é mulher não vai conseguir arrastar, carregar aquele vaso, tá? Então, uma das formas que eu arrumei para facilitar o manuseio desses vasos de um lugar para outro e tudo mais, foi usar esse isopor picado no fundo. Que quando eu usava pedra, mesmo quando era um vasinho pequeno assim, eu sentia que pesava, tá? A mesma coisa, o cultivo, o substrato, é essa planta aqui, que é o calanque berrariensis, tá? Ela é uma planta bem bonita, bem nutrida, as folhas gordas, firmes, e embaixo dela, ó, ela tem umas fissuras que parecem umas verruguinhas. Você passa a mão, você sente na ponta dos dedos que ela tem umas fissuras, assim, umas exuberâncias, assim, tá? E pegando nela também, passando o dedo leve, ou mesmo olhando assim, vocês vão perceber que elas têm esses pelos. E em volta, a folha, ela é como se fosse recortada, né? Com os pontinhos mais escuros também. E o substrato é o mesmo da orelha de gato que eu uso, tá? Com a mesma drenagem, o mesmo substrato aerado, bem fértil, tá? A orelha de gato... A orelha de gato é aquela ali, né? Essa aqui é a patinha de urso. Então, a patinha de urso, ela tem as folhas gordinhas no formato das unhinhas dos ursos nas extremidades. E tem a coloração arroxeada também, pendendo para o vinho na parte da borda das plantas. Das folhas. Se você pegar ela e olhar, ou mesmo passar de leve a ponta dos dedos, você vai sentir esses pequenos pelos, que a função deles é proteção, tá? Das três plantas, os pelos são a proteção para quê? Para excesso de sol, chuva, para não ter uma transpiração exagerada das células no interior da planta para o exterior da planta, tá? E a patinha de urso, ela é bem interessante, que ela vai formar uma arvoretinha. Aqui vocês podem observar que ela já está formada aqui, ela tem várias mudas, né? Se eu quisesse, eu poderia tirar uma parte dessa aqui e já replantar em um outro vaso para poder formar uma nova planta,
tá? Também é usada com o mesmo substrato, drenado, fértil, no fundo vai ter a camada de isopor picada, tá? Qualquer uma das três, elas vão formar uma arvoreta, tá? Essa aqui, ela já foi decapitada, né, que é a Calanque berrarense, ela já foi decapitada, como vocês podem observar aqui. Essa parte aqui já é uma nova planta que surgiu e ela está se desenvolvendo. Se eu não tivesse mexido nela, ela estaria mais ou menos dessa altura assim, com só a planta mãe. Aqui já tem a planta mãe e a planta filha, que é essa menorzinha, tá? Então, aí vocês vão falar assim: Ah, Marta, mas por que os pelos nessas plantas? essas aqui tem os pelos, né, que é a proteção. Se não tivesse esses pelos, elas poderiam sofrer uma insolação, ia queimar, elas iam desidratar mais facilmente, elas não iam se adaptar ao meio, por quê? Porque não teria a proteção. Aqui, por exemplo, quando eu fui adaptar essa patinha de urso ao sol, vocês podem perceber que aqui queimou a folha. Por quê? Porque de repente eu não adaptei assim numa sequência. Simplesmente você não pode pegar uma planta que você compra dos garden, desses grandes hipermercados, e já colocar direto ao sol. Tem que ir adaptando aos poucos, o sol da manhã, 1 hora hoje, 2 horas da manhã, e assim vai observando, tá? Porque a planta, ela não se adapta rapidamente ao sol, que às vezes nesses lugares onde tem grande produção, elas ficam dentro de uma estrutura que são aqueles viveiros enormes, que é controlada ali a temperatura, a água, o fertilizante, é tudo controlado eletronicamente. Então a planta, ela não vê a luz do sol, ela às vezes tem a claridade ali, a quantidade de claridade. Mas como a gente não tem essa estrutura normalmente em nossos cultivares, a gente tem que ir adaptando aos poucos, tá? Então é importante essa adaptação, porque muita gente fala assim: poxa, Marta, eu tinha essa planta aqui, mas o que houve? Eu coloquei lá, comprei, levei para casa, coloquei lá no lugar para ela tomar sol, quando eu vi ela estava toda queimada. Aí morreu, perdi a planta, desidratou. Então eu gostaria de ter, só que aconteceu isso. Então por quê? Porque não fez a adaptação correta, tá? Aí eu quero que vocês coloquem lá nos comentários se vocês cultivam essas plantas, se vocês têm interesse em saber mais sobre elas, se gostaram do vídeo, né? Como é que tá, se estão achando bom. E eu também, assim, além de cultivar, de colecionar, igual eu já falei em outros vídeos, eu também vendo essas plantas. Conforme as plantas vão estando disponíveis para venda, eu vou levando para as minhas exposições, tá? Então eu quero que vocês comentem, curtem, compartilhem, ativem o sininho, se inscrevam nas minhas redes sociais, para sempre vocês terem novidades sobre as plantas. Até mais, muito obrigada!